Amelia Earhart não foi apenas uma piloto famosa, foi uma das primeiras grandes figuras da aviação moderna, uma aventureira, uma celebridade de sua época e, acima de tudo, uma mulher que entendeu que cada voo podia se tornar uma mensagem. Ela estava mostrando que uma mulher podia cruzar o oceano, quebrar recordes, falar sobre tecnologia, pilotar aviões complexos e ocupar um lugar em uma época em que isso não era nada comum. Como se sua vida já não fosse extraordinária o bastante, seu final foi ainda mais impactante. Em 1937, enquanto tentava completar uma volta ao mundo, Amelia desapareceu junto com seu navegador Fred Nonagan sobre o Pacífico Central. Seu avião, um Lockheed Electra 10E, nunca foi encontrado de forma definitiva e, desde então, seu nome ficou para sempre ligado a uma pergunta que ainda gera teorias, investigações e debates. O que realmente aconteceu com Amelia Earhart? Hoje vamos contar essa história em um novo vídeo do mundo de aviação. Amelia Mary Earhart nasceu em 24 de julho de 1897 em Atchison, Kansas. Desde criança, ela mostrou uma personalidade inquieta, independente e resistente aos limites impostos às mulheres de sua época. Ela gostava de atividades ao ar livre, aventura e de tudo que desafiasse o estabelecido. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela trabalhou como auxiliar de enfermagem no Canadá, onde teve contato com pilotos feridos e começou a se interessar por aviação. Naqueles anos, voar ainda era algo perigoso e experimental. Os aviões eram rústicos, com instrumentos básicos e motores que nem sempre eram confiáveis. Por isso, quem se arriscava a voar era visto como explorador de uma nova era. Em 1920, Amelia fez seu primeiro voo como passageira durante uma exibição aérea na Califórnia. Foi um voo curto, mas suficiente para mudar sua vida. Mais tarde, ela diria que, ao decolar, soube que precisava aprender a voar. Ela começou a ter aulas com Netta Snook, uma das primeiras mulheres instrutoras de voo. Para pagar as aulas, ela trabalhou em vários empregos e economizou ao máximo. Em 1923, ela obteve sua licença de piloto, tornando-se uma das primeiras mulheres a conseguir isso. Pouco depois, ela já estava estabelecendo recordes de altitude e ganhando reconhecimento no mundo da aviação. Para entender a importância de Amelia Earhart, é preciso lembrar como era a aviação nos anos 20 e 30. Hoje, um voo transoceânico parece algo normal, mas naquela época, cruzar grandes distâncias era uma façanha técnica. Não existia GPS, as comunicações eram muito limitadas, a meteorologia era menos precisa e a navegação dependia de mapas, bússolas, cálculos astronômicos e muita experiência. Cada recorde aéreo mostrava que o avião era mais que uma máquina de exibição ou guerra. Voos de longa distância ajudavam a convencer o público de que a aviação tinha futuro. Em 1927, Charles Lindbergh cruzou o Atlântico sozinho e se tornou o primeiro herói mundial. Esse voo marcou uma época e Amelia Earhart surgiu justamente nesse momento, levantando a questão de saber se uma mulher poderia fazer algo parecido. Em 1928, ela foi convidada a participar de um voo transatlântico a bordo de um Fokker. Nesse voo, ela não foi a piloto principal, mas sim passageira e observadora junto com o piloto Wilmer Stutz e o mecânico Lewis Gordon. Ainda assim, ela se tornou a primeira mulher a cruzar o Atlântico de avião. A imprensa a transformou em uma celebridade e a apelidou de Lady Lindy, começando a compará-la com Lindbergh. Mas Amelia foi honesta sobre seu papel, sabia que ainda precisava provar sua capacidade como piloto em um voo próprio. Esse momento chegou em 1932. Amelia decolou de Terra Nova a bordo de um Lockheed Vega 5B, um monoplano de asa alta rápido e avançado para sua época. Seu objetivo era cruzar o Atlântico sozinha. O voo foi duríssimo, ela enfrentou mau tempo, problemas mecânicos e fadiga. Ela queria chegar a Paris como Lindbergh, mas as condições a obrigaram a pousar na Irlanda do Norte. Ainda assim, ela havia conseguido algo histórico, tornou-se a primeira mulher a cruzar o Atlântico sozinha. Esse voo mudou sua imagem para sempre. Ela já não era apenas uma figura midiática, era uma piloto capaz de enfrentar uma travessia oceânica de verdade numa época em que as margens de erro eram mínimas. A partir daí, Amelia continuou acumulando recordes, palestras e participação pública.
Ela também incentivou a presença de mulheres na aviação e foi uma das figuras mais importantes de uma organização de mulheres pilotos fundada em 1929. Amélia entendia que cada voo tinha um valor simbólico. Não se tratava apenas de ir mais longe, mas de mostrar que as mulheres também podiam ocupar um lugar na tecnologia, na exploração e na história da aeronáutica. Por volta de meados dos anos 30, Amélia começou a preparar seu projeto mais ambicioso, dar a volta ao mundo de avião seguindo uma rota próxima ao Equador. Essa rota tornava a viagem mais longa e complexa, com enormes trechos oceânicos e escalas em lugares remotos. Para tentar isso, ela escolheu um Lockheed Electra 10E, um bimotor moderno para a época. Era um avião de asa baixa, construção metálica, trem de pouso retrátil e 2 motores radiais Pratt Whitney. Originalmente, era um avião de transporte executivo e comercial, mas o Electra de Amélia foi modificado com tanques adicionais de combustível para aumentar sua autonomia. Essa modificação era necessária, mas também tinha consequências. O avião decolava consideravelmente mais pesado, o espaço interno ficava reduzido e o planejamento do combustível se tornava crítico. Não era simplesmente entrar e voar, cada trecho exigia cálculos precisos, boa meteorologia, navegação confiável e coordenação por rádio. O navegador escolhido para a etapa mais difícil foi Fred Noonan, um homem com experiência em navegação aérea e marítima. Seu papel era fundamental, especialmente nos voos sobre o Pacífico, onde encontrar uma ilha pequena podia ser a diferença entre o sucesso e o desespero. A primeira tentativa foi em março de 1937 e terminou com um acidente durante a decolagem no Havaí. O avião ficou danificado e precisou ser reparado, mas Amélia não abandonou o projeto. Em junho daquele ano, ela tentou novamente, agora voando para o leste. Ela percorreu a América do Sul, África, Índia, Sudeste Asiático e chegou a Lae, em Papua Nova Guiné. Nesse momento, ela já havia completado a maior parte do voo ao redor do mundo, mas ainda restava um dos trechos mais perigosos, voar de Lae até a ilha Howland. A ilha Howland é um ponto minúsculo no meio do Pacífico Central. Em um mapa parece uma escala razoável, mas do alto, em 1937, era extremamente difícil de encontrar. Era baixa, pequena e cercada por milhares de quilômetros de oceano. Para ajudar Amélia, o navio da Guarda Costeira Americana Itasca foi colocado perto da ilha. Sua missão era emitir sinais de rádio, auxiliar na navegação e servir como referência para o Electra, mas as comunicações não funcionaram como esperado. Amélia decolou de Lae em 2 de julho de 1937 junto com Fred Noonan. O Electra estava carregado de combustível para um voo muito longo. Durante a travessia, houve contato por rádio, mas a qualidade das comunicações foi irregular. O Itasca recebia transmissões de Amélia, mas aparentemente não captava bem as respostas ou não conseguia marcações confiáveis. Esse ponto é central para entender o mistério. O problema não foi apenas ficar sem combustível ou se perder. Foi uma combinação de navegação difícil, comunicações imperfeitas, possíveis desencontros de frequências, falta de coordenação técnica e uma ilha-alvo pequena demais. O Itasca recebia mensagens de Amélia, mas ela aparentemente não conseguia recebê-las com clareza e não conseguia obter uma marcação confiável de onde vinha o sinal. Em uma de suas últimas mensagens, Amélia disse que voava sobre a linha de posição 157.337, indicando que Noonan provavelmente calculou uma linha astronômica sobre 157.337. Isso indicava que Noonan provavelmente havia calculado uma linha astronômica sobre a qual Howland deveria estar. O problema era que saber a linha não era suficiente. Se eles não soubessem exatamente em que ponto estavam, poderiam estar ao norte ou ao sul da ilha sem nunca vê-la. A situação ficou crítica, o combustível estava acabando, a ilha não aparecia e as comunicações continuavam insuficientes. Finalmente, as transmissões foram cortadas, o Lockheed Electra desapareceu. O desaparecimento de Amelia Earhart provocou uma enorme operação de busca. Navios e aviões americanos percorreram uma ampla área do Pacífico, mas não encontraram restos conclusivos do avião nem sinais definitivos de Amélia ou Noonan.
A teoria mais aceita é que o Electra não conseguiu encontrar Howland, ficou sem combustível e caiu no oceano. É uma explicação simples, mas tecnicamente muito possível. Em um voo desse tipo, perder uma ilha pequena por alguns quilômetros podia ser fatal. No entanto, a falta de destroços alimentou outras hipóteses. Uma das mais conhecidas sustenta que Amelia e Nonan podem ter aterrissado em Nikumaroro, uma ilha a sudoeste de Howland, e sobrevivido lá por um tempo. Foram realizadas expedições e alguns objetos interessantes foram encontrados, mas nenhum foi uma prova definitiva que encerrasse o caso. Outra teoria afirmava que eles poderiam ter sido capturados por forças japonesas, embora essa versão seja muito mais discutida e também não conte com evidências conclusivas. O mistério continua vivo porque reúne todos os elementos de uma grande história: uma piloto famosa, um avião desaparecido, uma rota muito perigosa, uma ilha minúscula e o oceano imenso. Embora seu desaparecimento seja o mais lembrado, Amelia Earhart foi muito mais do que um mistério. Ela foi uma pioneira da aviação, uma mulher que abriu caminho em um mundo dominado por homens e uma figura que ajudou a popularizar o voo, numa época em que ainda era uma atividade de risco. Seus recordes demonstraram capacidade, resistência e determinação, mas seu legado também está na mensagem que deixou. A aviação não pertencia a um gênero nem a uma única classe de pessoas. O céu podia ser um lugar para qualquer um que tivesse preparo, coragem e vontade de ir além. Amelia voou em uma época em que cada travessia era uma aposta contra a tecnologia disponível, assim como o clima, a navegação e os limites humanos. Seus aviões não tinham sistemas modernos que hoje tomamos como certos. Cada voo longo exigia cálculo, intuição e uma enorme confiança na máquina. Por isso, mais de 8 décadas depois, sua história continua sendo lembrada. Não só pelo desaparecimento dela, mas porque, antes disso, teve coragem de desafiar a ideia poderosa de que havia lugares onde uma mulher não podia chegar. Amelia Earhart tentou dar a volta ao mundo, mas acabou fazendo algo ainda maior. Ela se tornou uma das lendas mais importantes da história da aviação. Espero que tenham gostado. Até um novo vídeo de Mundo de Aviação.